Excelentíssimo senhor presidente, doutor Antônio Roque Cittadini, excelentíssima senhora relatora, doutora Cristiana, excelentíssimos senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador da Fazenda, em nome de quem aproveito também para cumprimentar a procuradora-geral do Estado, doutora Lia Porto, excelentíssimo senhor advogado, excelentíssimo senhor secretário-diretor-geral, é muito procurador, né? Muito. Secretário-diretor-geral, Sérgio Siqueira Rossi, em nome de quem peço licença para cumprimentar o diretor das contas do governador, doutor Abílio, e toda a equipe que fez esse belíssimo trabalho. Confesso que fiquei orgulhoso de, mais uma vez, verificar a competência de um setor tão importante, talvez o mais importante desta casa, que é a fiscalização. Parabéns, doutor Abílio. Senhoras e senhores, começo esta fala fazendo uma indagação. De que maneira o gasto com inativo mantém, desenvolve, valoriza e aprimora o gasto com o ensino, com a educação básica? O desenho institucional e normativo fixado pela Emenda Constitucional número 53 de 2006, regulamentado pela Lei 11.494 de 2007, estabeleceu um arquétipo normativo no sentido de que todo o desenho, toda a figuração da lei do Fundeb, do Fundo Único de Desenvolvimento da Educação Básica, fosse estabelecido com base na quantidade de alunos matriculados, no aprimoramento da qualidade do ensino público, no desenvolvimento, na manutenção. Inclusive, o percentual que é gasto por aluno para fazer a composição desse fundo é de suma importância para trazer uma ideia de padronização mínima nacional. O artigo 21 da Lei 11.494 fixa que há a necessidade de que 100% desses recursos sejam gastos com educação básica. O 22, logo em seguida, traz a possibilidade expressa de que esses valores possam ser gastos com servidores ativos, com folha de pagamento de servidores ativos, deixando expressamente, e aí fazendo remissão ao artigo 71, inciso 6 da Lei de Diretrizes e Bases, a impossibilidade de que esse dinheiro do Fundeb, de vinculação específica, possa vir a ser gasto com inativos. O ponto principal deste processo é exatamente o custeio realizado no exercício de 2018, na ordem de 3 bilhões e 40 milhões de reais, com aportes para a insuficiência do gasto de inativos da SPPrev. Eu ouvi atentamente a defesa, aqui trazida pelo ilustre advogado, e peço todas as vênias para dizer e reafirmar que não há omissão alguma. E nem poderia haver. Porque a própria Lei de Diretrizes e Bases não permite que se gaste o dinheiro do Fundeb, mesmo com servidor da ativa que está em desvio de função. Isso está expresso na lei. Percebam, senhores, é possível que tenha um professor concursado que não pode receber com dinheiro do Fundeb, porque ele está em desvio de função. E isso acontece aqui no estado de São Paulo. As zonas eleitorais, elas recebem servidores da Secretaria de Estado da Educação. Portanto, a Secretaria de Estado da Educação não pode pagar esses servidores da zona eleitoral, ainda que servidores efetivos e concursados da educação, com o dinheiro do Fundeb. E não pode porque a lei veda. Como é que se argumenta que é possível utilizar um dinheiro vinculado do Fundeb para pagar folha de inativos? A defesa traz o argumento de que, no dia 17 de dezembro de 2018, foi aprovada pela Assembleia Legislativa uma lei autorizando, no artigo 5º dessa lei, da 1333 de 2018, autorizando que o Estado possa fazer aportes para garantir o pagamento de folha de inativo da SPPrev.
Vejam que a gravidade do caso. Os empenhos e os pagamentos e as transferências do Fundeb para a SPPrev, ela foi realizada antes da vigência dessa norma. A norma veio numa tentativa, como o Supremo Tribunal Federal diz, de atalhamento da norma constitucional e da norma legal, para dar uma roupagem posterior de legalidade a algo que é patentemente inconstitucional. Esse é o caso. Portanto, a discussão a respeito da ADIM proferida pelo TJ, a respeito dos seus efeitos, ela não tem aplicação no presente caso, porque, de fato, a cautelar ela tem, por efeito natural, ter a eficácia ex nunc, prospectiva. Somente o julgamento final da ADIM é que pode dar essa eficácia ex nunc aí retroativa até a data da emissão da lei. Portanto, além desse ponto, nós temos também a questão a respeito da insuficiência da aplicação do que está previsto no artigo 255 da Constituição Estadual. Ou seja, com a eliminação desses valores que não poderiam ser gastos na área da educação, o Estado de São Paulo não atinge o patamar mínimo de 30% previsto no artigo 255. O Estado alega que esse acréscimo de 5%, além do que previsto no artigo 212 da Constituição da República, seria uma benevolência e, portanto, ele poderia aplicar de qualquer modo, o que não é verdade. O Estado não pode legislar sobre diretrizes e bases da educação porque é competência privativa da União. Portanto, o artigo 70 e o artigo 71 da Lei de Diretrizes e Bases já fixa o que pode e o que não pode. Não há omissão. E, portanto, os 7 bilhões que foram repassados para cobrir o aporte, cobrir a deficiência da SPPrev, não poderia ter acontecido. Eu trago mais uma questão, senhores, que me causou surpresa ao aprofundar o estudo dessa matéria. Da forma como a lei foi aprovada, o artigo 5º diz expressamente que todo e qualquer aporte para deficiência financeira da SPPrev pode ser incluído no cálculo dos limites constitucionais. Lá não fala, apesar da lei tratar de educação, o dispositivo é genérico ao dizer que todo e qualquer aporte pode ser excluído. E no ano passado, o aporte do Estado para o SPPrev foi da ordem de 19 bilhões. E a minha indagação é, se o fundo de previdência da SPPrev é um fundo de repartição simples, é um fundo único, como fazer a segregação desses valores dentro desse fundo? A capitalização, tão propagada pelo ministro Guedes, não foi aprovada ainda. E seria para uma outra realidade. Portanto, hoje, diante do sistema de repartição simples, quando o Estado faz essa transferência do Fundeb ou de recursos próprios da educação para contabilizar como cálculo da educação e transfere isso para a SPPrev, esse valor entra num bolo total de um fundo único, que é o fundo da SPPrev. Não há segregação, porque é o sistema de repartição simples. Portanto, há uma confusão, há uma mistura desses valores. Então, em razão de todas essas exposições e dessa forma como foi gasto o dinheiro público, e aqui eu quero fazer um parênteses para dizer que nós estamos aqui hoje analisando as contas de governo e não as contas de gestão. Ninguém tá questionando, e nem o Ministério Público está abordando neste momento, que houve malversação de recurso público. A discussão que se trata aqui é sobre as escolhas políticas que foram adotadas pelo gestor em razão da norma constitucional e da norma legal. Até porque o tribunal não está julgando. O tribunal vai emitir um parecer. O julgamento será político pela Assembleia Legislativa. Então, do ponto de vista técnico, o que o Ministério Público observou nesse aspecto da educação, neste processo, foi que esses recursos que foram desviados, não desviados com má fé, desviados para cobrir o caixa da folha de inativos da SPPrev. Esses recursos fizeram falta. A fiscalização da diretoria do governador traz o apontamento de que houve um decréscimo no número de servidores da ordem de 15,62%. Traz também o apontamento de que existem 139 mil cargos vagos na Secretaria de Educação, em detrimento da quantidade elevada de servidores temporários. Portanto, esse dinheiro fez sim falta
nas escolas. Então, em razão desses apontamentos, o Ministério Público reforça o pedido de parecer desfavorável pelas duas razões. Primeiro, pela não integralidade do pagamento do Fundeb, pelo desvio dos 3 bilhões para pagamento de folha de inativo, e também pelo não cumprimento do artigo 255 da Constituição Estadual, que apesar da PGE ter, em um determinado momento, suscitado de que esse tribunal teria declarado inconstitucional, esse tribunal nunca declarou inconstitucional o artigo 255, foi objeto de debate, mas o tribunal não chegou nessa conclusão, e a PGE já poderia ter, inclusive, ajuizado um ADI contra esse dispositivo. Outro argumento, que também é um afaste nesse momento, foi trazido por um dos órgãos técnicos da Casa, no sentido de aplicação do artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Também não é o caso, porque essa regra de transição o tribunal já aplicou nas contas do governador de 2016, fixando que essa regra de aplicação no ensino da lei do Fundeb seria vedada a aplicação, seria vedada a transferência para pagamento de folha de inativo a partir de 1º de janeiro de 2018. Um outro ponto, o tempo já está muito avançado, teria muito para falar, mas eu quero abordar também a respeito da renúncia de receita. Duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, o tal do PROAC ICMS. Eu nunca tinha ouvido falar nesse programa. Perguntei ao doutor Antônio Roque Cittadini, que é muito envolvido na área da cultura, também me disse que nunca ouviu falar nesse programa. O PROAC ICMS é um programa estadual, gerido pela Secretaria de Estado da Cultura, semelhante à Lei Rouanet, tão discutida na última eleição, no âmbito federal. Só que, diferente da lei federal, lá, o portal Salic, do governo federal, traz todas as informações a respeito da aplicação dessas verbas a título de renúncia de receita. O que não acontece aqui no Estado de São Paulo. A fiscalização não teve acesso às informações. Essa PROAC ICMS, para vocês terem uma noção da dimensão, no exercício 2018, que está aqui em análise, foi autorizado pela Resolução 39 da Secretaria da Fazenda a aplicação de até 100 milhões de reais. São pessoas que vão captar projetos para a área de educação e, em razão disso, deixam de pagar até 3% do valor devido de ICMS. Além disso, e também por isso, a Diretoria de Contas do Governador aborda com muita eficiência e com muita claridade algo extremamente grave, que é a omissão de informações da Secretaria de Fazenda em relação aos dados da renúncia de receita. Não se sabe o impacto disso, doutor Renato. A lei orçamentária previu algo em torno de 15 bilhões para o exercício de 2018. A LDO está prevendo uma renúncia de receita para 2019 da ordem de 2020, melhor dizendo, da ordem de 24 bilhões. Esse valor, doutor Edgar, seria, se fosse contabilizado no orçamento, o segundo maior, só perderia para a educação. Seria maior do que saúde, maior do que segurança pública. Portanto, é um ponto importante que o doutor Edgar abordou nas contas de 2017, com muita sabedoria, dizendo exatamente que a Secretaria da Fazenda não poderia omitir esses dados ao tribunal, impôs, no seu voto, que fosse apresentado um plano de ação em 90 dias. Esse plano foi apresentado, mas a Diretoria das Contas do Governador já apontou diversas deficiências que continuam, que persistem nesse tema tão importante e tão caro para a sociedade paulista. Eu quero finalizar fazendo os pedidos específicos que foram feitos pelo meu colega, procurador substituto, doutor Rafael, no parecer, para que seja aberto um processo específico para apurar a responsabilidade dessas omissões na prestação de contas das renúncias de receita, com base no artigo 25, parágrafo 1º. Também faço aqui um pedido para rememorar aquilo que o doutor Beraldo trouxe em 2017 nas contas do governador de 2016, que é um plano de monitoramento da execução das fiscalizações operacionais. Nós temos aí, ao longo dos últimos anos, algo em torno de 480 recomendações pertinentes feitas pela Diretoria de Contas do Governador, e muitas delas, a maioria delas, acolhidas por esse plenário, que precisam ser monitoradas. Portanto, eu sugiro que voltemos a debater aquilo que o doutor Beraldo trouxe nas contas
de 2016 e que o sistema de informática do nosso, o tão competente sistema de informática do nosso tribunal, possa criar um mecanismo para auxiliar a diretoria de contas do governador no sentido de fazer esse monitoramento. Portanto, o Ministério Público finaliza essa sustentação oral, requerendo a emissão de parecer desfavorável, principalmente pelos 3 motivos que abordei: não aplicação integral do dinheiro do Fundeb, ficou em 76,59%, não aplicação integral do dinheiro da educação, recurso da educação, em desrespeito ao artigo 255 da Constituição Estadual, ficou em 25%, e também com base nas 11 recomendações feitas em exercícios anteriores e que não foram observadas. Finalizo com a frase do ex-diretor da Universidade de Harvard, Derek Bock: se você acha a educação cara, experimente a ignorância. Muito obrigado.